Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom receber vocês aqui nessa live de quarta-feira. Nós mudamos o horário para quem estava acostumadinho a me acompanhar nas lives de quarta-feira, 11h11. Agora, esse vai ser o horário oficial, tá bom? Então, estou entrando aqui também no YouTube, no Face, para termos essas opções. Bom, hoje o tema é 3 passos para falar sem enrolar. E quem aqui nunca já passou por uma situação que precisava falar alguma coisa de uma forma bem objetiva, mas não encontrou as palavras e acabou dando 1000 voltas e teve a sensação de não sair do lugar. Alguém aqui já passou por isso? Já passaram? Ah, quem nunca passou? Eu sou Cida Stier, sou fonoaudióloga e o meu objetivo aqui, nesse bate-papo, é falar sobre questões relacionadas à comunicação. Como que nós podemos melhorar a nossa vida, a nossa carreira, o nosso dia a dia pessoal e profissional por meio de uma comunicação mais assertiva. E essa é uma série que é baseada no conceito da relação entre comunicação e carreira. Eu escolhi esse tema, falar sem se enrolar, mais especialmente 3 passos para falar sem enrolar, porque é uma das maiores queixas que eu recebo das pessoas que me seguem, que buscam uma orientação para melhorar a comunicação. Então, dá para a gente pensar na comunicação com diferentes necessidades, e cada um tem realmente uma necessidade de falar melhor em público, falar mais em reunião, falar mais com clientes, mas o fato é que tem alguns fatores que são bastante comuns no dia a dia que acabam impactando muito na forma de se relacionar com a comunicação. E esses são alguns aspectos comuns à maioria das pessoas. Ou não fala porque tem vergonha, ou fala pouco porque tem vergonha, só fala o essencial, porque tem medo do julgamento, pela timidez, enfim. Muitas são as razões para deixar a comunicação mais travada. Mas, do outro lado, tem muita gente que se enrosca porque fala demais, quando poderia falar um pouquinho só. E é por isso que hoje nós vamos falar quais são as razões para falar tanto e acabar se enrolando. A primeira delas é uma dificuldade em relação ao repertório. Um repertório significa você poder acessar com facilidade a sua biblioteca interna, ou seja, tudo aquilo que você vivencia ao longo da sua vida, tudo que você experimenta. Então, assistir um filme, ler um livro, fazer uma viagem, conversar com amigos, tudo o que nós fazemos, de fato, tem uma relação de trazer para nós experiências e também formas de nós entendermos o mundo. E dentro do contexto da linguagem, isso está sempre acompanhado de palavras novas, de contextos que vão ser jogados na fala de uma forma já mais habitual, se você vai falar de uma viagem, de lugares, se você vai falar de personagens de livros. A leitura fortemente ajuda a melhorar muito o repertório. Então, veja bem, se você precisa falar com objetividade e tem um bom repertório, você já tem aí algo que te dá acesso com muita facilidade. Mas imagina que você diz assim: ai, Cida, o negócio é o seguinte, eu não tenho tempo, só leio notícia, leio só a manchete da notícia, não gosto de ler, tenho preguiça. O que vai acontecer ao longo do tempo? Você acaba tendo um repertório muito pequeno. E olha, isso acaba acontecendo com muita frequência nos dias que nós vivenciamos só trabalho, trabalho, trabalho. Você vai falar com um amigo, fala sobre o trabalho, tá? Dentro do trabalho, fala sobre o trabalho. E todo o contexto do trabalho vem para a fala.
e você acaba não experimentando um universo linguístico muito mais rico. Por isso que é importante, pessoal, a gente tem que trabalhar bastante, tudo bem, cada um na sua, mas tem que ter um tempo para viver novas experiências e trazer o mundo para dentro de nós. Aliás, quero saber como é que vocês foram aí com esse feriadão. Nós estamos fazendo essa live numa quarta-feira de cinzas, nós estamos aí super impactados com tudo que está acontecendo, acho que ninguém muito em clima de carnaval, e aí a gente tem essa sensação que até mesmo nesse momento, com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, nós estamos vivenciando coisas diferentes. Isso vai trazendo também, veja, falando em repertório, quantas coisas nós estamos aprendendo em relação à guerra, em relação a tantas coisas, né? Sinceramente, a gente nem precisaria. Isso aqui, Maicon, obrigada, Maicon, muito bom estar me acompanhando aqui no Face, e pessoal aqui também no YouTube, muito bom. Eu vou me organizando com a câmera aqui e o celular aqui, então um pouquinho olho para lá, um pouquinho para cá, tá bom? Bem, então vamos lá, repertório. Quer falar sem enrolar? Não deixe de cuidar do seu repertório, porque o repertório vai te dar a possibilidade de você acessar mais rapidamente as palavras que você precisa para se fazer entender com mais facilidade e com menos palavras. Porque muita gente se enrola para falar porque fica tateando. Sabe o que é tatear? Você vai assim tentando achar a palavra certa para falar aquilo que você precisa. E aí acaba achando uma, mas não é bem aquela, e você tenta outra, e quando vê, você se enrolou e não conseguiu achar aquela palavra. Porque é maravilhoso isso, não é? Quando você se se apaixona pelas palavras e você diz, puxa, olha, essa palavra aqui traduz melhor o que eu quero dizer. Isso é maravilhoso, porque a palavra por si só, junto com a tua entonação, com a tua ênfase, com as tuas intenções, você não precisa falar muita coisa. Uma palavrinha não. Veja só que palavra poderosa, né? Quando você fala um não, você não precisa de muito repertório. Mas mesmo assim, tem gente que se enrola para dizer um não. Ai, não, porque não sei o que. Até chegar no não, dá uma volta imensa quando na verdade era só falar não, não quero, não posso, não vai dar. E vocês conhecem alguém que não sabe dizer não e quando vai dizer um não, sofre, 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 que aí não tem como resolver a situação? Pois é. E o repertório nada mais é do que você saber usar as palavras que melhor vão atender a sua necessidade de explicar algo de forma objetiva e clara. Então, achar a palavra certa exige que você já tenha essa palavra dentro do teu dicionário interno, né, na tua biblioteca interna, ou seja, com todas as características que essa palavra possa trazer com outras derivações. Bom, então esse é um dos pontos que a gente tem que considerar, repertório. O outro tem a ver com um comportamento, e aqui que muita gente tem dificuldade mesmo, porque acaba não conseguindo falar, porque tem uma característica de ser mais explicativa. Então, vocês já repararam? Até eu quero saber de vocês aí, como que vocês se analisam, porque às vezes é difícil analisar isso, mas você é uma pessoa mais explicativa ou mais assertiva? Coloca aí, quero ver. Quero ver o que vocês me dizem aí. O que significa isso? Uma pessoa, quando ela é mais explicativa, a tendência... É lógico, tem horas que a gente tem que explicar as coisas. Eu estou aqui explicando para vocês o meu tema. Mas não, o explicativo é já ter uma volta grande para chegar onde precisa, começando a contar alguma coisa, e daí colocando é que. Então, você vai construindo algo que você ainda não falou o que que é, mas você está explicando, explicando, explicando. Léo, mais explicativo. Então, por isso que você está nessa live, né, Léo? Porque, opa, se é para falar sem se enrolar, tô dentro. Então, ó, o que que você precisa fazer?
parar de ser explicativo. Sabe quando que você pode avaliar se você é explicativo ou assertivo? Numa mensagem de WhatsApp. Se você escreve lá: "Olha, não vou poder", por exemplo, "não vou poder jogar bola porque pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá-pá", faz lá uma redação de 6 linhas para contar alguma coisa. Sabe o que você faz? Tira tudo aquilo lá e procura fazer em uma frase com começo, meio e fim. E essa frase, ela tem que ser objetiva. A tendência de quem é explicativo é fazer uma frase, construir a outra e a outra para então chegar no ponto principal. Então, o ser assertivo, que legal, ó, muita gente aí buscando a assertividade, isso aí. Mas não é uma coisa fácil, porque tem muito a ver com personalidade isso, com a forma como você lida com as suas coisas. Às vezes por ser mais detalhista, por procurar sempre dar todas as informações para que o outro fique cercado de orientações em relação àquilo que você está falando, ou seja, para não deixar passar nada. E esse é um ponto que faz com que a comunicação fique mais enrolada. Portanto, se você tem o perfil mais explicativo, resolve isso e começa a trabalhar com mais assertividade. Então, por exemplo, falou: "Ah, olha, não vou poder ir no jogo porque minha perna está doendo, barará, barará, barará", diz assim: "Olha, eu, embora eu tenha marcado aí, não vou poder estar no jogo porque me machuquei. Depois te conto em detalhes". Pronto. Ou seja, se a gente consegue passar um recado para aquela situação que pede objetividade, em outro momento você pode claramente detalhar com mais tempo, com mais argumentos, mas o fato é que a gente precisa analisar quais são as características que nós trazemos no dia a dia, no geral, porque não é uma coisa aleatória. Quem tende a ser explicativo tende a ser sempre muito explicativo, detalhista, metódico em colocar os detalhes sem esquecer de nenhum. E quem é mais assertivo já trabalha com mais desapego desses detalhes, já vai resolvendo as coisas mais facilmente. Isso mesmo, vai se policiando. Mas quando é que a gente pode se policiar? Esse é o ponto. Quando uma pessoa se enrola para falar, dificilmente percebe que está se enrolando na hora que está se enrolando. Vocês concordam comigo? Porque se ela percebesse que está enrolando, ela trataria de resolver ali um ponto. Eu sempre brinco, olha, tem que achar o ponto. O exercício do ponto é quando você se pegar explicando, explicando, tá, ponto. Então, ó, quem está falando aqui que é muito explicativo já sabe, vai exercitar o ponto. Aqui a Gisela está falando, eu sou super direta e objetiva, as pessoas dizem que eu sou grossa. Gisela, mas então veja, quando as pessoas dizem que uma outra pessoa é grossa, às vezes não tem a ver só com o fato de ser objetiva ou super direta. Aí vamos entender o que está relacionado ao super direto. Às vezes você fala as coisas sem se importar como que o outro vai lidar com aquilo. Pode ser, não é? Então me conte aí se é isso ou não. Porque aí também é algo que está no, digamos, no oposto, né? Se uma pessoa é toda cuidadosa, fica enrolando e você é direta demais, você corre o risco de não organizar o que você vai falar e não usar as melhores palavras e nem mesmo as intenções na sua fala de forma adequada. Às vezes pode falar de um jeito mais seco, mais brusco, e isso acaba fazendo com que algumas pessoas sintam o impacto por isso. Hoje a gente tem que pensar o seguinte: quem aqui não tem um problema hoje para resolver na vida? Quem? Me fala. Ou se não tem um problema, alguma chateação há de ter. Todo mundo está passando por alguma coisa, por algum estresse, ou está acompanhando alguém que está vivenciando alguma situação difícil. E eu penso que a comunicação, ela não pode ser tão direta a ponto de, às vezes, a gente receber essa história, né, Gisela?
se falam para você, você é grossa, de repente comece só a perceber, eu acho que eu as pessoas querem um bom dia, tudo bem. Não, às vezes só um passar pela pessoa e dar um sorrisinho já resolve, não precisa nem o bom dia, tudo bem e tal, mas acaba sendo bom também, né. Só que aí vamos pensar assim, se você, se incomoda com isso, de sentir que as pessoas te falam que você é mais grossa, tenta exercitar isso, de sorrir um pouquinho, de falar as coisas com um pouco mais de cuidado, vale a pena. Por quê? Exatamente porque hoje está todo mundo doído, tem 1000 motivos para se sentir meio mal e tal. Então eu acho que é o momento que a gente precisa cuidar uns dos outros, cuidar com o que a gente fala. E eu sei que tem muita gente que diz: "Ah, Cida, isso é uma chatice, eu não aguento, é muita encheção, tem que ficar cuidando de tudo". Claro, a gente vive numa sociedade, a gente tem que cuidar mesmo, e a comunicação ela é muito poderosa por causa disso, porque nos detalhes nos permite melhorar um jeito de lidar com alguma coisa. As pessoas estão muito carentes. Eu acho que estão mesmo. Ou às vezes elas esperam mais da gente, às vezes elas esperam um sorriso teu, e aí quando não tem, resolve te chamar de grossa. Então, experimenta, Gisela, experimenta e depois vem aqui me contar. Mas o fato é, voltando à questão do quanto que você pode tornar a sua fala mais assertiva, não pode ser assertiva a ponto de você só falar assim de forma brusca o que você pensa, porque às vezes o que a gente pensa não é aquilo que precisa ser falado naquele momento. Então isso é bem bacana, porque se eu pergunto para vocês, quem aqui é explicativo e quem é assertivo? É importante entender que a assertividade não é a mesma coisa que a agressividade. E a assertividade é você ter a capacidade de falar o que precisa ser falado, presta atenção, o que precisa ser falado do jeito certo e na hora certa. Então veja, não tem nada de fácil em ser assertivo, não tem, porque tem que falar a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Relacionamento, não é assim? Quantas vezes nós já não nos desentendemos com as pessoas, porque às vezes a pessoa falou alguma coisa que você não gostou e aquilo não era o momento certo de ter sido falado, ou vice-versa, você pode ter falado alguma coisa. Acontece, é muito difícil, mas se nós tivermos esse cuidado de sermos assertivos, mas levando em consideração esses aspectos, cuidado que a gente vai falar, a hora que a gente vai falar e a forma de falar, puxa, eu penso que muita coisa se resolveria com muita facilidade, com muito mais facilidade, com muito menos intransigência também, não é? E aí o terceiro ponto, que eu considero muito, muito mesmo importante, é ter a capacidade de se preparar para as situações que vai vivenciar. É claro, a vida a gente está se relacionando o tempo todo com as pessoas, a gente está conversando e tal, mas o se preparar significa para os ambientes em que você sabe que você vai precisar falar. E às vezes isso não acontece. E se você entra para fazer uma fala, digamos, eu tenho falado muito aqui sobre reuniões, sobre todas as situações que exigem preparo. Se você não se prepara, o que acontece? Você pode ser justificativo, ou seja, ficar explicando uma coisa sem necessidade, roubando o tempo das outras pessoas na reunião, quando você poderia pegar o que você precisa falar e resolver facilmente e ir para frente. Ou ainda, não conseguir passar o recado da forma certa. Então, essa balança aqui entre o quanto que nós falamos e a forma como nós falamos, também precisa ficar bem clara, porque a gente pensa em enrolar, não significa que você precisa falar pouquinho. Não, se pode, imagina, se pode dar uma aula, se pode dar um treinamento o dia inteiro, se pode participar, conduzir uma reunião muito longa, mas é exatamente a capacidade
de você pegar o fio condutor da tua ideia e, em cima desse fio condutor, seguir numa direção que para você é clara, porque você conduz esse pensamento com organização, e a partir dessa organização, perceber que você chega no final, ou seja, toda fala tem que ter começo, meio e fim. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas muita gente erra, porque começa pelo fim, começa já achando que a pessoa já está sabendo do que está sendo falado e não faz uma introdução. Então, esse é o ponto. Você tem que perceber no momento que você está falando se você está colocando esses elementos de uma maneira organizada. E tudo parte, gosto de chamar de fiozinho condutor, porque todo pensamento tem que ter um começo, ele tem que ter uma coerência. Na hora que você estabelece uma relação de ideia contínua, você consegue expressar o teu pensamento, seja ele mais ou menos detalhado, seja ele como ele for. Então isso é muito importante, né? O prolixo eterno. Sim, como tem. E hoje o estilo de vida da maioria das pessoas, penso que para vocês estarem aqui, vocês já fizeram um monte de coisa hoje, não fizeram? Eu já fiz muita coisa, até no congestionamento eu já fiquei muito tempo. Mas a gente precisa ter a percepção bem clara da quantidade de tempo e da quantidade de fala. Hoje eu estava aqui arrumando a minha estante e achei, olha, alguém aqui já viu eu fazer a técnica do 3x20? Eu vi que tem algumas pessoas aqui que, inclusive, já são alunos e tal, então já sabem bem essa história do 3x20. Olha como é que nasceu o 3x20. De uma atividade no meu consultório, que eu treino muito isso de quanto de fala cabe em quanto de tempo. É uma pergunta que ninguém faz, é ou não é? Mas a hora, é isso aí, ó. Então, o 3x20 surgiu disso. Quanto que cabe? Eu tenho que experimentar. Se você tiver, eu adoro ampulheta. Eu acho que é coisa de criança isso. Eu sonho em ter uma ampulheta bem grandona, mas bem grandona mesmo. Por enquanto me contento com essa minha miniatura aqui, mas imagina, essa ampulheta grandona vai ser para falar sobre palestras, né, assim, para fazer um treinamento maior, não vai caber o 3x20 na história. Mas quando a gente consegue quantificar a fala nessa relação de tempo, você começa a entender a necessidade real de falar de forma mais objetiva, concisa e desapegando dos detalhes que não forem importantes nessa relação de começo, meio e fim. Ah, mas o que acontece é que às vezes você está no meio e lembra que você precisaria ter falado alguma coisa lá no começo, mas você não falou. Aí o que você faz? Tenta voltar. Não adianta querer voltar. Segue o rumo, segue a tua sequência. Chegou no final, ponto. Ponto final. Não tem aquela história do ponto final? Pois que ótimo, que beleza, é isso que você vai fazer. Acabou a tua fala? Ponto. E muito obrigada. Muito obrigado, né? Se for no caso aí de, dos homens, muito obrigado, muito obrigada e pronto. Isso aí, Luciane, 3x20 é tudo de bom. Mas é uma coisa muito simples, porque quando nós trabalhamos com a visualização do tempo, nós temos uma percepção diferente. Quando eu falo aqui que é preciso perceber se você enrola ou não enrola, pode ser uma coisa que você até se ofenda, diga: você ainda está falando que eu me enrolo para falar? É difícil, é muito difícil. Quem se enrola não percebe. Esse final de semana eu estive com uma pessoa que eu adoro, adoro, adoro demais. E é uma pessoa que sabe contar muita história. E, e todo bom contador de história é rico em detalhes, não é? É maravilhoso. Eu penso que o que a gente precisa para uma pessoa que tem essa alma de contador, de contadora de história, é nós termos o tempo necessário para ouvir boas histórias. Eu acho que isso é importante. Cada um aqui é um. Tem gente que gosta de contar as coisas de uma forma mais detalhada.
Isso é bacana, eu adoro ouvir história, mas a gente precisa, então, trabalhar a nossa escuta, parar, ouvir com atenção. A pessoa que conta uma história mais longa, por outro lado, ela também tem que perceber se aquela história cabe naquele momento. Aí ficou perfeito. Quer contar uma história grande, mas não cabe no tempo, vai causar um transtorno para a pessoa que está ouvindo, porque a pessoa vai ter que sair, vai ficar agoniada, não vai prestar atenção no que está sendo falado, e aí abre um parênteses, outro parênteses. Agora, se você está conectado e está com tempo de ouvir uma história longa, aí não é enrolar, é, é ser uma pessoa mais detalhista. Cabe em algumas situações, hein? Então, quem está aqui e gosta de um detalhezinho, não fique achando que não há lugar para os detalhes. Claro que há, mas tem que sempre se perguntar: cabe aqui? É legal, nesse momento, eu colocar tanto detalhe assim? A pessoa que está me ouvindo está com tempo de me ouvir? É outra coisa bem importante, essa adequação. E se você começa a falar e vai abrindo um parênteses, outro, então é algo que você acaba tendo um impacto no outro de uma forma incrível, porque se a pessoa está com pressa, mesmo que ela seja uma boa ouvinte e ela não pode te dar atenção, acaba causando um sofrimento de não poder lidar com a situação, de não poder fazer a outra pessoa ficar quieta, porque ela não está conseguindo achar o fim da história, sofre porque não quer cortar, quem aqui já não passou por isso? E sofre também porque não consegue, enfim, se sentir confortável com essa situação. O Thales aqui falando, hoje escutar é uma qualidade e habilidade, sem dúvida. Eu acredito que, mais do que nunca, todos nós, sem exceção, todos nós precisamos desenvolver muito a capacidade de ouvir. Eu sempre falo aqui, né, na linguagem do coração, falar com a linguagem do coração, mas eu vejo que tão importante quanto falar usando essa linguagem é ouvir também. Ouvir exatamente, a escuta ativa, né, hoje tem alguns termos que vêm sendo usados de uma forma que eu gosto muito, escutatória, a capacidade de você ouvir ativamente, mas ouvir se colocando no lugar da outra pessoa mesmo. Por isso que a comunicação não é brincadeira, porque é difícil demais nós equilibrarmos todos os aspectos que envolvem uma boa comunicação. Mas por que é, ao mesmo tempo, difícil, mas maravilhosa e, de certa forma, muito treinável, porque ela está presente na nossa vida o tempo todo. Eu penso que hoje, quem não se liga em melhorar a comunicação, quem já acha que está bom do jeito que está, fica para trás. Fica para trás, porque hoje a gente precisa o tempo todo estar dando uma checada no que a gente pode melhorar, quais os aspectos que você sempre trouxe, qual que é o teu jeitão, não é assim? Mas eu sou assim. Tudo bem, a gente é, mas a gente também pode melhorar. E a comunicação, ela é parceira, ela sempre te ajuda a ir mais para frente, a olhar o mundo de uma forma melhor. Por quê? Vamos pensar aqui sobre o tema de hoje. Se você se enrola menos para falar, você agiliza o seu tempo, agiliza o tempo das pessoas ao seu redor, faz com que as pessoas te entendam com mais facilidade, você se sente mais poderoso, mais poderosa de falar aquilo que é preciso, porque simplesmente não enrolou e não enrolou a vida de ninguém. Portanto, vamos aqui só fazer um levantamento do que nós falamos ao longo do nosso bate-papo. Repertório, se você precisa falar sem enrolar, enriqueça o seu vocabulário para que você consiga achar rapidamente a palavra certa que vai diretamente ao ponto. Outro aspecto importante é saber se você é uma pessoa mais explicativa ou mais assertiva, como que se quer lidar com essa característica sua.
dá para você deixar os detalhes e ir diretamente ao ponto, mas ouvindo com atenção e entendendo o contexto para que você fale do jeito certo, na forma correta, o jeito certo, isso é fundamental para não passar como se fosse grosseira ou grosseira, de falar alguma coisa, como dizem, na bucha, às vezes sem cuidado, não é? E certo, na hora certa, isso é muito importante. E usando as palavras certas. Então, esse é o grande ponto. E o terceiro passo que nós aqui trabalhamos é exatamente a sua capacidade de se preparar para as situações que você vai vivenciar e deixar muito claro o que você precisa dizer naquele momento e organizar a sua fala com começo, meio e fim. Isso faz toda a diferença e vai fazer também uma diferença na vida de todo mundo que está próximo a você, com certeza. Por isso, como o nosso bate-papo hoje aqui é falar sem enrolar, essa live vai chegando ao final. Estava tão gostoso, né? Bater esse papo. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui e dizer que na próxima quarta-feira nós vamos trazer mais temas relacionados à comunicação e carreira, porque eu quero que vocês fiquem ligados o quanto que crescer na carreira tem uma relação direta com a sua capacidade de se comunicar bem. Se você se comunica bem, você não tem limites. E se você sabe o que você quer na sua vida, tem a comunicação como a grande parceira para abrir todos os caminhos na sua vida. Isso aí, olha, o Thales falando, ó, conquiste o que você quiser na vida, saiba como falar, tudo é o jeito, tudo é o jeito, com certeza. E imagina quanto que isso pode ser aperfeiçoado. Não fica achando que comunicação é dom, que se perde um tempo danado para resolver coisas que você pode resolver com o máximo de facilidade, se colocando nessa conexão de ir para frente. Cada dia um pouquinho melhor, não é? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigada, Marco. Obrigada. Ai, uma delícia esse horário. Gostei muito de acertar esse horário agora aqui na minha agenda. Fica gostoso para mim poder dar esse intervalo aqui de atividades, vir bater esse papo com vocês e espero que vocês também estejam gostando. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisa que você diga, eu queria que se conversasse sobre isso, Cida, manda no meu direct. Com certeza a gente vai conversando, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.